Quando meu filho Alexandre me disse que esperava que eu morresse de fome depois de ter roubado os 4.700 de reais da herança da minha falecida esposa, ele não sabia que eu tinha os documentos originais no meu cofre, que provavam que ele havia falsificado a assinatura da mãe. O que ele fez em seguida foi tão cruel que decidi apagá-lo da minha vida para sempre. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal Histórias de Vingança do William. Ative as notificações, porque temos novas histórias todos os dias. Deixe sua curtida e nos diga nos comentários de que cidade você está assistindo. Meu nome é Roberto Costa, tenho 68 anos e até 6 meses atrás, eu achava que conhecia meu filho Alexandre há 42 anos. Eu acreditava que havia criado um homem honrado, trabalhador, que respeitava os valores que sua mãe, Helena, e eu havíamos lhe ensinado. Eu estava muito enganado. Tudo começou em uma terça-feira, 15 de março de 2024, exatamente 8 meses após o funeral da minha amada esposa, Helena. Naquele dia que mudou minha vida para sempre, Alexandre chegou à minha casa na cidade, em nosso bairro nobre, com um sorriso que hoje reconheço como o de um predador. Pai, precisamos conversar sobre a herança da mamãe, disse ele, sentando-se no sofá onde Helena costumava ler seus romances. Suas palavras soaram estranhamente formais, quase ensaiadas. Eu deveria ter percebido na hora. Alexandre então pegou uma pasta bege e a colocou sobre a mesa de centro. Estive revendo toda a papelada com meu advogado e acontece que a mamãe deixou tudo claro em seu testamento. A casa no lago, as ações da empresa e os 4.700 de reais nas contas de poupança. Está tudo em meu nome. O mundo parou por um instante. Helena e eu havíamos discutido nossos testamentos muitas vezes. Ela sempre foi muito clara. Queria que eu herdasse tudo e depois que eu falecesse, Alexandre receberia a herança. Era uma decisão lógica, considerando que eu era mais velho e precisaria dos recursos para meus últimos anos. Alexandre, isso não pode estar certo, eu disse, sentindo um calafrio estranho percorrer minha espinha. Sua mãe e eu combinamos que eu herdaria seus bens e você os receberia depois que eu morresse. A expressão de Alexandre mudou instantaneamente. A máscara do filho preocupado desapareceu, revelando algo que me gelou até os ossos. Pai, não comece a confundir as coisas na sua idade. Aqui estão os documentos oficiais, assinados pela mamãe e autenticados pelo cartório do Dr. Medeiros. Está tudo em ordem. Peguei os documentos com as mãos trêmulas. De fato, ali estava a assinatura de Helena, aparentemente autêntica, deixando toda a sua fortuna diretamente para Alexandre. Mas algo não parecia certo. Eu conhecia a caligrafia da minha esposa como a palma da minha mão depois de 45 anos de casamento. E embora a assinatura se parecesse com a dela, havia algo diferente. Preciso de tempo para processar isso, murmurei, sentindo o cômodo girar ao meu redor. Não há nada para processar, pai. Já iniciei todos os procedimentos legais. O dinheiro já está sendo transferido para minha conta. A casa no lago também. Alexandre se levantou, alisando a camisa com uma arrogância que eu nunca tinha visto nele antes. Considere isso um adiantamento da sua herança. Tudo seria meu de qualquer maneira, eventualmente. Foi então que eu disse algo que mudaria nossa relação para sempre. Alexandre, se isso for real, eu respeitarei o desejo da sua mãe. Mas se eu descobrir que há qualquer coisa irregular nesses documentos, as consequências serão severas. Meu filho riu, uma risada fria e calculista que me cortou como uma adaga. Consequências? De um velho que nem se lembra onde colocou as chaves do carro. Pai, aceite a realidade. Mamãe era mais esperta que você e sabia que eu cuidaria melhor do dinheiro dela. Sua mãe me amava, Alexandre. Ela nunca teria feito algo assim sem me consultar. Ela te amava? Alexandre se aproximou de mim e pela primeira vez na minha vida senti medo do meu próprio filho.
Porque se você a amasse de verdade, respeitaria seus últimos desejos em vez de questionar a decisão dela. Naquela noite, depois que Alexandre saiu com um sorriso triunfante, sentei-me no escritório que havia compartilhado com Helena por tantos anos. Suas fotografias me olhavam de todos os cantos, e eu quase podia ouvir sua voz doce me dizendo: Roberto, algo não está certo. Nos dias seguintes, Alexandre começou a fazer mudanças drásticas em seu estilo de vida. De repente, ele tinha um carro de luxo novo, um sedã importado de última geração. Ele havia alugado um apartamento de luxo no centro e postava fotos nas redes sociais de jantares nos restaurantes mais caros da cidade. Cada vez que eu via isso, um pedaço do meu coração se quebrava um pouco mais. Não pelo dinheiro, mas porque eu estava descobrindo quem meu filho realmente era. Na sexta-feira, 8 de abril, 3 semanas após aquela conversa transformadora, Alexandre veio me visitar novamente. Desta vez, ele não veio apenas para me informar, ele veio para me humilhar. Pai, estive pensando na sua situação, disse ele, examinando as fotografias da família como se fossem mercadorias em um brechó. Acho que você deveria considerar se mudar para um lugar mais apropriado para a sua idade e para suas novas circunstâncias financeiras. Esta é a minha casa. Alexandre, eu vivi aqui com sua mãe. Todas as nossas memórias estão aqui. Memórias não pagam as contas, pai. E considerando que agora você depende unicamente da sua aposentadoria, Alexandre fez uma pausa dramática, saboreando cada palavra que estava prestes a dizer. Bem, digamos que manter uma casa tão grande vai ser complicado. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não a tristeza que eu sentia há semanas, mas uma raiva fria e calculista que eu nunca havia experimentado antes. Sabe de uma coisa, Alexandre? Eu disse, levantando-me lentamente da minha poltrona. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de ver no que você se tornou. Meu sarcasmo pareceu diverti-lo. Ah, tenho certeza que ela ficaria. Afinal, foi ela quem decidiu deixar tudo para mim. Sim, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. Tenho certeza que era exatamente isso que ela teria querido. Naquela noite, enquanto Alexandre celebrava sua herança em alguma boate do centro, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Fui ao meu escritório e abri o cofre que Helena e eu havíamos instalado anos atrás. Dentro, cuidadosamente organizados e protegidos, estavam todos os nossos documentos mais importantes: escrituras de propriedades, testamentos originais, apólices de seguro e certidões de casamento e nascimento. Peguei o testamento original de Helena, datado e assinado apenas 6 meses antes de sua morte, e o comparei com os documentos que Alexandre havia me mostrado. A diferença era sutil, mas inegável para alguém que havia visto a assinatura de Helena milhares de vezes. A inclinação de certas letras, a pressão da caneta, pequenos detalhes que apenas um marido de 45 anos notaria. Alexandre havia falsificado a assinatura de sua mãe morta para roubar minha herança. Naquele momento, com a prova irrefutável em minhas mãos, eu sabia que a guerra havia começado. E meu filho não tinha ideia do que estava por vir. Nos 3 dias seguintes, mergulhei em uma investigação meticulosa que teria impressionado até mesmo Helena, que sempre admirou meu olho para detalhes. Espalhei todos os documentos pela mesa da sala de jantar, o testamento falsificado de Alexandre de um lado, os papéis originais do outro. A diferença era devastadora assim que você sabia o que procurar. No testamento autêntico que Helena havia assinado em 22 de setembro de 2023, apenas 2 meses antes do diagnóstico de seu câncer de pâncreas, sua caligrafia mostrava a firmeza de sempre. O H de Helena tinha sua característica inclinação para a direita, e o A de Costa terminava com aquele pequeno floreio que ela desenvolvera desde jovem.
Na falsificação de Alexandre, esses detalhes haviam sido imitados, mas não perfeitamente. A pressão da caneta era inconsistente, como se alguém tivesse traçado lentamente cada letra, tentando copiar um modelo. Ainda mais revelador, Helena sempre datava seus documentos importantes escrevendo o mês por extenso. Setembro, nunca abreviado. O documento falso dizia 7/2023. Mas a prova mais conclusiva veio quando revisei os registros bancários que guardava em meu arquivo pessoal. Helena havia falecido em 14 de novembro de 2023. O suposto testamento que Alexandre me mostrara estava datado de 5 de dezembro de 2023. Meu filho havia forjado um documento com data de 3 semanas após a morte de sua mãe. Essa revelação me atingiu como uma martelada. Ele não apenas havia falsificado a assinatura, ele havia inventado uma data impossível, contando com meu luto para me impedir de verificar os detalhes. Por 42 anos, eu havia subestimado a capacidade de manipulação do meu próprio filho. No sábado, 11 de abril, enquanto Alexandre postava fotos de seu novo relógio de luxo no Instagram, comecei a montar a linha do tempo de seu plano. Revisei cada conversa que tivemos durante os últimos meses de vida de Helena, cada visita ao hospital, cada momento em que ele esteve sozinho com os documentos da família. Lembrei-me vividamente do dia em que Helena entrou em coma. Em 8 de novembro, Alexandre havia insistido em ficar no hospital naquela noite enquanto eu descansava em casa. Pai, você está aqui há 5 dias seguidos. Vá para casa, tome um banho, coma algo quente, eu fico com a mamãe. A princípio, pensei que era consideração filial. Agora, eu entendia que havia sido oportunismo. Naquela noite, provavelmente enquanto sua mãe agonizava, Alexandre havia fotografado todos os nossos documentos importantes. Ele teve acesso às nossas assinaturas, nossos selos, nossas informações bancárias completas. Na terça-feira, 14 de abril, exatamente um mês após sua primeira visita triunfante, Alexandre voltou para casa. Desta vez, ele veio com uma atitude ainda mais arrogante. Ele andou pela casa como se já fosse o dono, medindo os móveis, olhando as peças de arte que Helena e eu havíamos colecionado ao longo de décadas. Pai, estive pensando sobre o futuro desta propriedade, disse ele, enquanto examinava o piano de cauda que Helena costumava tocar nas manhãs de domingo. Obviamente, manter uma casa de quase 400 metros quadrados para uma pessoa só é um desperdício de recursos. Esta casa tem valor sentimental, Alexandre. Valor sentimental não gera renda. Ele se sentou no banco do piano e tocou algumas teclas dissonantes. Conversei com alguns corretores de imóveis. No mercado atual, poderíamos conseguir pelo menos 800 reais por esta propriedade. Poderíamos. Bem, eu poderia. Tecnicamente, segundo o testamento da mamãe, sou o único herdeiro da família. Alexandre fechou a tampa do piano com mais força do que o necessário. Mas sou generoso, pai. Estou disposto a dividir o valor com você. Digamos 100 reais para a sua aposentadoria. É mais do que muitas pessoas da sua idade têm. Durante essa conversa, mantive um controle sobre-humano. Cada fibra do meu ser queria confrontá-lo ali mesmo. Mostrar-lhe os documentos verdadeiros, expô-lo como o ladrão que ele era. Mas 45 anos construindo uma empresa do zero me ensinaram o valor da paciência estratégica. É uma proposta interessante, respondi calmamente. Deixe-me pensar a respeito. Não há muito o que pensar, pai. Os números são claros. Alexandre se levantou e caminhou até a janela com vista para o jardim onde Helena cultivava suas rosas. Além disso, na sua idade, morar sozinho em uma casa tão grande é perigoso. Uma queda, um problema cardíaco, você poderia ficar aí por dias sem que ninguém percebesse. Suas palavras soaram como uma ameaça velada. Ele não estava apenas calculando meu dinheiro, mas minha vulnerabilidade física. Naquela noite, depois que ele foi embora, liguei para o tabelião,
Dr. Medeiros, que cuidava de nossos assuntos legais há mais de 20 anos. Medeiros conhecia Helena desde antes do nosso casamento. Seu pai havia sido o tabelião da família Costa por décadas. Roberto, que bom ouvir sua voz, disse Medeiros, com aquela voz calorosa que sempre me tranquilizava. Como você está se aguentando desde o falecimento da Helena? Dr. Medeiros, preciso lhe fazer uma pergunta muito específica sobre o testamento da Helena. Houve uma breve pausa. Claro, há algum problema com a documentação. Alexandre me mostrou um testamento onde Helena supostamente deixa toda a sua herança diretamente para ele. Datado de dezembro de 2023. O silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Finalmente Medeiros falou. Sua voz era uma mistura de confusão e preocupação. Roberto, isso é impossível. O último testamento que Helena assinou em meu cartório foi em setembro de 2023. E nesse documento, você é o único beneficiário de todos os seus bens. Helena foi muito específica nesse ponto. Você tem certeza absoluta? Tenho os originais em meu cofre, juntamente com as gravações em vídeo da assinatura. Helena insistiu que tudo fosse exaustivamente documentado devido ao seu diagnóstico. Ela queria garantir que não houvesse ambiguidades legais após sua morte. Essa confirmação foi o prego no caixão do meu relacionamento com Alexandre. Ele não apenas havia falsificado documentos, ele havia inventado um testamento completamente fictício, sabendo que eu estava emocionalmente vulnerável pela perda de Helena. Nos dias seguintes, continuei minha investigação com a meticulosidade de um detetive. Revisei os extratos bancários de Alexandre dos últimos 6 meses, documentos aos quais eu tinha acesso porque havia sido fiador de seu primeiro apartamento anos atrás. Os padrões financeiros revelaram o planejamento de seu engano. Em novembro, imediatamente após a morte de Helena, Alexandre havia contratado vários escritórios de advocacia especializados em direito sucessório. Em dezembro, ele havia feito pagamentos a um especialista em documentos cujo nome eu reconheci de alguns escândalos de jornais. Em janeiro de 2024, Alexandre começou a liquidar pequenos investimentos próprios, como se estivesse se preparando para uma grande entrada de dinheiro. Em fevereiro, ele havia consultado assessores financeiros sobre como lidar com uma significativa herança iminente. Tudo havia sido premeditado, calculado, executado com uma frieza que eu achava impossível de associar ao menino que eu havia criado. O jovem que eu havia consolado quando ele quebrou a perna aos 12 anos. O homem que havia chorado em meus braços no dia em que Helena recebeu seu diagnóstico. No domingo, 20 de abril, enquanto eu organizava todas as provas em pastas separadas, recebi uma ligação que quase me deu um ataque cardíaco. Pai, a voz de Alexandre soava distorcida, provavelmente por causa do álcool. Preciso que você saiba de uma coisa importante. O que foi, Alexandre? Estou no cassino do centro e acabei de perder 10. 0 reais em uma única noite. Meu coração parou. O que você disse? Calma, pai. Eu tenho mais de 4 milhões. 10. 0 reais é troco de pão. Sua risada soou histérica, fora de controle. Sabe qual é a melhor parte? Estou jogando com o dinheiro que a mamãe me deixou. Ela sempre dizia para ter cuidado com o dinheiro, mas agora que é meu, posso fazer o que eu quiser. Alexandre, por favor, volte para casa. Podemos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Sobre como a mamãe me preferia a você. Sobre como ela finalmente reconheceu quem era mais capaz de administrar a fortuna da família. Sua voz se tornou cruel, venenosa. Pai, aceite a realidade. Eu sempre fui mais esperto que você e a mamãe sabia disso. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Naquela noite, enquanto ouvia a chuva bater contra as janelas da casa que havia compartilhado com Helena, tomei a decisão final. Alexandre não apenas havia roubado o dinheiro de sua mãe morta,
Ele o estava destruindo em uma espiral de autodestruição que teria partido o coração de Helena. Era hora de meu filho aprender as consequências de subestimar seu pai. Segunda-feira, 21 de abril, amanheceu com uma clareza que eu não sentia há meses. Depois de semanas de dor e incerteza, eu finalmente tinha um propósito claro: provar legalmente que meu filho havia cometido uma série de crimes graves contra a memória de sua mãe e contra mim. Às 9h em ponto, disquei o número do Dr. Arruda, um advogado especializado em direito criminal e civil, que eu havia conhecido anos antes durante uma disputa empresarial. Arruda tinha a reputação de ser implacável quando se tratava de fraude documental, e sua experiência com casos semelhantes o tornava a pessoa perfeita para minha situação. Dr. Arruda, preciso de sua ajuda profissional com um assunto muito delicado, expliquei após as cordialidades. Envolve falsificação de testamento, fraude financeira e roubo de herança. Roberto, são acusações muito graves. Você tem certeza absoluta do que está me dizendo? Tenho provas físicas incontestáveis. Podemos nos encontrar hoje mesmo. 2 horas depois, eu estava sentado no escritório do Dr. Arruda, no Distrito Financeiro, cercado por prateleiras cheias de códigos legais e precedentes judiciais. Eu havia trazido todos os documentos, organizados em pastas meticulosamente rotuladas: originais, falsificações, registros bancários e a linha do tempo completa dos eventos. Arruda examinou cada documento com a concentração de um cirurgião. Sua expressão se tornava mais séria a cada página que ele revisava. Quando chegou à comparação entre as assinaturas autênticas de Helena e as falsificadas, ele assobiou baixinho. Este é um caso de livro de falsificação de documento qualificada, murmurou ele, usando uma lupa para examinar os detalhes. A diferença na pressão do traço é evidente, mesmo sem uma análise forense profissional. Quais são nossas opções legais? Múltiplas frentes de ataque. Arruda recostou-se na cadeira e começou a listá-las nos dedos. Falsificação de documento público, que acarreta de 6 meses a 3 anos de prisão. Estelionato qualificado devido ao parentesco e ao valor, o que pode significar de 1 a 6 anos. Falsidade ideológica por se passar pelo herdeiro legítimo. E a recuperação do dinheiro. Essa é a parte interessante. Como os fundos foram obtidos através de documentos fraudulentos, qualquer transferência bancária baseada nesses documentos é legalmente nula. Podemos solicitar o congelamento imediato de todas as contas onde esse dinheiro foi depositado. Meu coração começou a bater mais rápido. Depois de semanas me sentindo impotente, finalmente vi um caminho para a justiça. Precisaremos de um perito grafotécnico oficial, continuou Arruda. Conheço o melhor analista forense do país para este tipo de análise. Seu nome é Dr. Vasconcelos, e ele testemunhou em casos de grande repercussão nos últimos 15 anos. Quanto tempo todo o processo levará para conseguir as liminares de congelamento? Posso entrar com a ação amanhã de manhã. Os tribunais da cidade são eficientes em casos de fraude financeira familiar. Quanto à análise grafotécnica, Vasconcelos pode ter resultados preliminares em 72 horas. Naquela tarde, enquanto Arruda preparava a documentação legal, dediquei-me a uma tarefa que vinha adiando. Contatar todos os bancos onde Helena e eu tínhamos contas conjuntas para informá-los da situação fraudulenta. A primeira ligação foi para o banco principal, onde Helena mantinha sua conta primária desde os 25 anos. Falei com a gerente da agência, Sra. Lopes, que se lembrava perfeitamente de Helena, de suas visitas regulares ao longo de décadas. Sr. Costa, sinto muito pela sua perda, disse a senhora. Lopes com compaixão genuína. A senhora Costa era uma de nossas clientes mais queridas. Como posso ajudá-lo?
Senhora Lopes, preciso relatar uma situação de fraude relacionada às contas da Helena. Tenho motivos para acreditar que alguém usou documentos falsificados para acessar seus fundos. O tom da senhora Lopes mudou imediatamente para profissional e alerta. Senhor Costa, isso é extremamente sério. O senhor pode vir à agência imediatamente? Precisamos documentar esta denúncia oficialmente. Na agência bancária, a senhora Lopes revisou todas as movimentações nas contas de Helena desde novembro. O que descobrimos foi ainda pior do que eu havia imaginado. Alexandre não apenas havia transferido os 4.700 de reais. Ele havia usado os documentos forjados para acessar uma conta de investimentos, da qual eu não tinha conhecimento, onde Helena havia economizado outros 800 reais em títulos do governo. Senhor Costa, de acordo com nossos registros, essas transferências foram feitas mediante a apresentação de uma procuração que supostamente concedia a Alexandre Costa controle total sobre todas as contas da senhora. Costa, explicou a gerente imprimindo os documentos relevantes. Podemos congelar imediatamente qualquer conta onde esses fundos foram depositados? Assim que tivermos a ordem judicial, sim. Mas posso adiantar que identificamos 3 contas diferentes onde depósitos substanciais foram feitos nos últimos meses. Na terça-feira, 22 de abril, o Dr. Vasconcelos, o perito forense, chegou à minha casa para realizar a análise. Ele era um homem meticuloso, em seus 50 e poucos anos, com óculos de aumento especializados e uma maleta cheia de instrumentos que pareciam saídos de um filme de detetive. Senhor Costa, revisei os documentos que seu advogado me enviou, disse ele, montando seu equipamento na minha mesa de jantar. À primeira vista, há discrepâncias óbvias entre as amostras de escrita autêntica e os documentos questionados. Pelas 3 horas seguintes, Vasconcelos submeteu cada documento a um escrutínio microscópico. Ele usou luz ultravioleta para analisar a tinta, mediu a pressão do traço com instrumentos especializados e comparou cada letra com amostras autênticas da caligrafia de Helena que eu havia fornecido. A evidência é conclusiva, disse ele finalmente. Essas assinaturas foram feitas por alguém tentando imitar a caligrafia de sua esposa, mas que não possuía a memória muscular desenvolvida ao longo de décadas de escrita de uma maneira específica. As diferenças são sutis para o olho destreinado, mas inconfundíveis sob análise forense. Quão forte é essa evidência em tribunal? Incontestável. Tenho 30 anos de experiência testemunhando em casos semelhantes, e raramente vi falsificações tão óbvias. Quem quer que tenha feito isso subestimou gravemente a sofisticação da análise grafotécnica moderna. Na quarta-feira, 23 de abril, o Dr. Arruda protocolou oficialmente a queixa-crime contra Alexandre no Fórum Central. A queixa incluía todos os crimes que havíamos identificado, apoiada pela análise grafotécnica, registros bancários e depoimentos de testemunhas. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação que me encheu de uma satisfação que eu não sentia há meses. Senhor Costa, aqui é a juíza Catarina Alves, da 12ª Vara Criminal. Revimos sua queixa e as provas apresentadas. Dada a gravidade das acusações e a força das provas preliminares, estamos procedendo com medidas cautelares imediatas. O que isso significa exatamente? Significa que, amanhã de manhã, procederemos com o sequestro preventivo de todas as contas bancárias onde os fundos obtidos fraudulentamente foram depositados. Todos os bens adquiridos com esse dinheiro também serão congelados. Naquela noite, enquanto preparava o jantar na cozinha, onde Helena costumava experimentar novas receitas, senti pela primeira vez em meses que estava honrando sua memória corretamente. Eu não permitiria que sua memória fosse manchada pela ganância e traição de nosso próprio filho. Na quinta-feira, 24 de abril, às 8 horas, oficiais de justiça apareceram simultaneamente em 3 locais.
O apartamento de luxo que Alexandre havia alugado, a concessionária da BMW, onde seu novo veículo estava estacionado, e as agências do banco principal, onde ele mantinha suas contas primárias. Eu não testemunhei nenhum desses procedimentos diretamente, mas Arruda me manteve informado minuto a minuto por meio de telefonemas. Roberto, as liminares foram executadas sem problemas. Ele me informou às 10 horas. Todas as contas de Alexandre foram congeladas. A BMW foi apreendida e o proprietário do imóvel foi notificado de que o depósito e os pagamentos do aluguel foram feitos com fundos de origem fraudulenta. E Alexandre? Ele sabe o que está acontecendo? Ainda não. Os oficiais não precisaram contatá-lo diretamente. Ele descobrirá quando tentar acessar suas contas ou usar seus cartões de crédito. Passei o resto do dia em um estado de antecipação nervosa. Eu sabia que a qualquer momento Alexandre descobriria que seu mundo, construído sobre mentiras e documentos falsificados, estava desmoronando. E quando isso acontecesse, eu finalmente conheceria a verdadeira personalidade do homem que criei por 42 anos. A espera estava prestes a terminar. E a justiça finalmente começava a se mover com a precisão implacável que Helena sempre admirou no sistema legal. Sexta-feira, 25 de abril, iniciei minha operação silenciosa para desmontar metodicamente a vida de luxo que Alexandre havia construído com o dinheiro roubado de sua mãe. Enquanto ele dormia, provavelmente de ressaca de mais uma noite de esbanjamento nos cassinos do centro, eu já estava executando a primeira fase do meu plano. Às 7 Hills, entrei em contato com a imobiliária exclusiva que administrava o apartamento de luxo que Alexandre havia alugado em um arranha-céu. Falei diretamente com o proprietário, Sr. Sampaio, um empresário que havia herdado vários prédios no centro. Sr. Sampaio, meu nome é Roberto Costa. Sou o pai do inquilino Alexandre Costa, do apartamento 312 do seu prédio. Ah, sim, conheço seu filho, um jovem muito elegante. Como posso ajudá-lo? Receio ter que informá-lo que meu filho tem pago o aluguel com fundos obtidos fraudulentamente. Tenho uma ordem judicial aqui certificando que todo o dinheiro usado para o depósito e as mensalidades vem de uma conta financiada por documentos falsificados. O silêncio do outro lado da linha foi longo. O Sr. Sampaio era um empresário experiente que entendeu imediatamente as implicações legais do que eu estava explicando. Sr. Costa, isso é muito sério. O que o senhor precisa que eu faça? O contrato de aluguel deve ser rescindido imediatamente devido à origem ilícita dos pagamentos. Pela lei estadual, qualquer contrato financiado com dinheiro de atividades criminosas é nulo. 2 horas depois, recebi a confirmação de que o contrato de Alexandre havia sido cancelado. Ele recebera 24 horas para desocupar o apartamento e o depósito de segurança de R$600 seria retido como compensação pelos inconvenientes legais. Minha segunda ligação foi para a concessionária da BMW na avenida principal, onde Alexandre havia comprado sua Série 7 por R$58,000. O gerente de vendas, Antônio Ribeiro, lembrava-se perfeitamente da transação porque Alexandre havia pago em dinheiro, algo incomum para veículos desse preço. Senhor Ribeiro, o pagamento que meu filho fez por esse veículo vem de fundos fraudulentos, expliquei depois de me apresentar. Tenho documentação judicial provando que o dinheiro foi obtido falsificando documentos testamentários. Isso é muito complicado, Sr. Costa. O veículo já está registrado no nome do seu filho. Eu entendo a situação, mas a lei é clara. Qualquer bem adquirido com dinheiro de origem ilícita pode ser apreendido e devolvido ao espólio legítimo. Meu advogado pode lhe enviar a documentação completa, se necessário. Antônio cooperou assim que entendeu a gravidade legal do assunto.
A BMW foi apreendida naquela mesma tarde da garagem subterrânea do prédio de Alexandre. Quando ele tentasse usá-la, descobriria que havia sido confiscada por ordem judicial. Mas minha jogada mais estratégica daquele dia foi contatar todos os bancos onde Alexandre tinha contas. Como eu havia sido seu fiador financeiro por anos, eu tinha acesso a informações sobre suas principais operações bancárias. Minha primeira ligação foi para o banco da cidade, onde Alexandre havia aberto uma conta premium após receber a herança. Falei com o gerente da agência, Francisco, que conhecia meu impecável histórico de crédito de décadas. Francisco, preciso relatar uma situação de fraude que afeta diretamente as contas do meu filho, Alexandre Costa. Roberto, claro. Que tipo de fraude estamos falando? Os fundos que meu filho depositou em sua conta vêm de documentos testamentários falsificados. Tenho uma ordem judicial para o congelamento imediato de qualquer conta financiada com esses recursos. Francisco revisou as movimentações na conta de Alexandre enquanto falávamos ao telefone. O que ele descobriu o deixou sem palavras. Roberto, nos últimos 3 meses, seu filho movimentou mais de 5 milhões de reais por esta agência. Ele fez transferências para contas na Suíça, comprou certificados de depósito de valores enormes e até investiu em criptomoedas. Criptomoedas? Sim. Ele comprou Bitcoin e Ethereum por cerca de 800 reais. Ele também fez transferências para cassinos online e plataformas de investimento de alto risco. Essa informação me atingiu como um soco no estômago. Alexandre não apenas havia roubado o dinheiro de sua mãe, ele o estava esbanjando de maneiras que Helena nunca teria imaginado. Cada real gasto em jogos de azar e especulação financeira era um insulto adicional à sua memória. Francisco, preciso que você congele imediatamente todas essas operações e quero um relatório detalhado de cada transação feita desde novembro de 2023. Às 15 horas, recebi ligações semelhantes do banco principal e de outros, confirmando que haviam procedido com o congelamento das contas de Alexandre. No total, haviam imobilizado 200 mil de reais, distribuídos em diferentes produtos financeiros. Mas o golpe mais devastador que preparei para Alexandre naquele dia foi o cancelamento de todos os cartões de crédito que eu havia garantido por anos. Alexandre tinha 4 cartões premium com limites combinados de 150 reais, todos lastreados em meus bens pessoais. Reabilitação profissional e acompanhamento psiquiátrico. Também inclui terapia familiar para reconstruir relacionamentos danificados pelo vício. Terapia familiar? Sim, trabalhamos com membros da família que foram afetados pelas ações do viciado. No caso de Alexandre, ele mencionou especificamente que queria incluir sessões onde pudesse trabalhar para reparar o dano que lhe causou. Naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim onde Helena cultivava suas rosas, me vi diante da decisão mais difícil de todo esse processo. Deveria eu dar a Alexandre a oportunidade de provar que seu remorso era genuíno, financiando sua reabilitação? Ou isso seria apenas mais uma forma de manipulação, uma maneira de conseguir dinheiro de mim usando culpa e esperança como ferramentas? No domingo, 4 de maio, após uma noite quase sem dormir, tomei uma decisão que definiria o curso futuro do meu relacionamento com Alexandre. Liguei para o centro de recuperação e falei diretamente com o diretor Evaristo. Senhor Evaristo, estou disposto a financiar o tratamento de Alexandre sob certas condições muito específicas. Que condições, Sr. Costa? Primeira condição. Alexandre deve completar todo o programa de 6 meses sem sair voluntariamente. Se ele sair antes de terminar, nunca mais receberá nenhuma outra ajuda de mim. Eu entendo. Segunda condição. Durante esses 6 meses, Alexandre não pode me contatar direta ou indiretamente, sem ligações, sem cartas, sem mensagens através de terceiros.
Quero que sua reabilitação seja completamente independente de qualquer esperança de reconciliação comigo. Essa é uma condição muito rigorosa. Terceira condição. Ao final do programa, você me fornecerá um relatório completo sobre seu progresso, seu compromisso genuíno com a mudança e sua probabilidade real de reabilitação bem-sucedida. Somente então considerarei a possibilidade de uma comunicação muito limitada. E se ele completar o programa com sucesso, se ele demonstrar mudança genuína por 6 meses sem contato comigo, e se sua avaliação profissional sugerir reabilitação real, considerarei permitir uma única conversa para determinar se há alguma base para um relacionamento futuro muito limitado. Sr. Costa, essas são condições muito desafiadoras, mas acredito que podem ser exatamente o que Alexandre precisa para provar que seu arrependimento é autêntico. Quando desliguei aquela ligação, eu sabia que havia tomado uma decisão que Helena teria aprovado. Eu não estava dando a Alexandre uma segunda chance gratuita. Eu estava lhe dando a oportunidade de conquistar uma segunda chance através de trabalho duro, sacrifício pessoal e mudança demonstrável. Se ele falhasse, confirmaria que era incorrigivelmente manipulador e perderia qualquer possibilidade de reconciliação futura. Se ele tivesse sucesso, abriria a porta para um relacionamento muito limitado e condicional, que honrasse tanto a justiça quanto a compaixão. O destino do nosso relacionamento de pai e filho estava agora inteiramente nas mãos de Alexandre. Os 18 meses seguintes passaram em silêncio absoluto entre Alexandre e eu, exatamente como eu havia estipulado nas condições para financiar sua reabilitação. Durante esse período, minha vida assumiu uma rotina completamente diferente, marcada pela ausência definitiva tanto de Helena quanto de Alexandre, as duas pessoas que haviam definido minha existência por décadas. Em julho de 2024, recebi a notificação oficial de que Alexandre havia sido condenado a 18 meses de pena de prisão suspensa e 5 anos de liberdade condicional, exatamente como o doutor Arruda havia previsto. A sentença incluía a obrigação de pagar a multa de R$ 1 milhão ao Estado, que seria descontada de seus futuros ganhos de trabalho ao longo dos próximos 15 anos. Durante esses meses de silêncio, estabeleci rotinas que me ajudaram a reconstruir minha identidade como um homem independente. Comecei a ter aulas de pintura nas manhãs de terça-feira, algo que Helena sempre quis que eu tentasse. Entrei para um clube do livro nas tardes de quinta-feira, onde discutíamos romances clássicos. Nas manhãs de sábado, eu era voluntário em uma cozinha comunitária administrada pela Ação Social da cidade. Em setembro, recebi relatórios mensais do Centro de Recuperação sobre o progresso de Alexandre. Como havíamos combinado, o diretor Evaristo me enviava resumos profissionais que documentavam a evolução do meu filho sem revelar detalhes pessoais que pudessem levar à manipulação emocional. Setembro de 2024. Paciente completou seu primeiro mês sem incidentes. Participa ativamente das terapias individuais e de grupo. Iniciou cursos de educação financeira e controle de impulsos. Outubro de 2024. Paciente apresenta progresso significativo no reconhecimento de padrões destrutivos. Iniciou trabalho comunitário dentro do centro, sem tentativas de contato externo não autorizado. Novembro de 2024. Paciente completou certificação em carpintaria básica como parte da reabilitação profissional. Continua a demonstrar um compromisso genuíno com o processo. Avaliações psicológicas mostram uma redução significativa nos comportamentos compulsivos. Em fevereiro de 2025, exatamente um ano após todo esse pesadelo começar, tomei uma decisão que teria sido impensável meses atrás. Estabeleci oficialmente a Fundação Helena Costa para pesquisa sobre o câncer de pâncreas.
destinei 2 milhões de reais do meu patrimônio pessoal para esta fundação, tornando-a uma das organizações privadas mais importantes do país, dedicada especificamente à doença que havia levado Helena. A Fundação financiaria pesquisas médicas, forneceria apoio a famílias afetadas e manteria a memória de Helena viva de uma forma que ela teria aprovado plenamente. Durante a cerimônia de inauguração, realizada no hospital onde Helena havia recebido tratamento, falei publicamente sobre minha motivação para estabelecer a fundação. Minha esposa, Helena Costa, lutou contra o câncer de pâncreas com uma dignidade e coragem que me inspiraram durante seus últimos meses. Esta fundação representa seu verdadeiro legado, a esperança de que nenhuma outra família tenha que enfrentar esta doença sem os recursos necessários para lutar. Não mencionei Alexandre durante meu discurso, mas sua ausência física e emocional estava presente em cada palavra que eu dizia. A fundação era minha maneira de honrar Helena usando recursos que ele havia tentado roubar para propósitos completamente opostos. Em abril de 2025, recebi o relatório mais significativo do Centro de Recuperação. Abril de 2025. Paciente completou com sucesso 8 meses do programa. Obteve certificação profissional em carpintaria e eletricidade. Iniciou um trabalho remunerado dentro do centro, alocando 50% de sua renda para o fundo de multas do Estado. Avaliações psiquiátricas confirmam uma ausência completa de comportamentos compulsivos de jogo. Recomendamos considerar a fase final do programa. Em maio, 2 dias antes do aniversário do meu confronto inicial com Alexandre, recebi uma ligação do diretor Evaristo que eu vinha antecipando há meses. Senhor Costa, Alexandre completou oficialmente o programa residencial de 6 meses. Ele cumpriu todos os requisitos e demonstrou uma transformação genuína e sustentável. Qual é a sua avaliação profissional da probabilidade de que ele mantenha essas mudanças? Em meus 20 anos dirigindo este centro, Alexandre está entre os 5% melhores pacientes que mostram a mudança mais profunda e autêntica. Seu compromisso não vacilou por 6 meses. Ele desenvolveu habilidades de trabalho reais e trabalhou extensivamente em questões de responsabilidade familiar. Ele mencionou alguma expectativa sobre a reconciliação comigo. Essa é uma das coisas mais impressionantes sobre seu processo. Ele nunca expressou expectativas de perdão ou reconciliação. Ele trabalhou em sua reabilitação com o claro entendimento de que isso poderia não resultar na restauração de seu relacionamento familiar. O que você recomenda como próximo passo? Recomendo que você considere a única conversa que mencionou em suas condições originais. Alexandre conquistou o direito a essa oportunidade, mas a decisão sobre qualquer relacionamento futuro permanece inteiramente sua. Naquela noite, enquanto jantava sozinho na cozinha, onde Helena costumava experimentar receitas mediterrâneas, refleti sobre as extraordinárias mudanças que ocorreram em minha vida nos últimos 18 meses. Eu havia passado de um viúvo vulnerável, roubado por seu próprio filho, para me tornar um homem independente que havia recuperado sua dignidade, estabelecido um legado significativo para sua esposa e forçado consequências reais para a traição familiar. Alexandre, segundo todos os relatórios profissionais, havia passado de um viciado manipulador que forjava documentos e desejava a morte de seu pai, para um homem que trabalhava honestamente, pagava suas dívidas e havia aceitado a possibilidade de viver sem reconciliação familiar. Na quinta-feira, 15 de maio de 2025, exatamente um ano após Alexandre iniciar sua reabilitação, tomei a decisão de honrar meu compromisso original. Liguei para o diretor Evaristo e concordei com uma reunião supervisionada no Centro de Recuperação. Será uma conversa de no máximo 2 horas, especifiquei.
Alexandre pode dizer o que precisa dizer, e eu determinarei se há alguma base para um contato futuro muito limitado. Entendo perfeitamente, Sr. Costa. Há alguma condição específica para esta reunião? Sim. Quero que Alexandre entenda claramente que esta conversa não garante nada. Não implica perdão automático, não restaura nenhum direito financeiro e não promete nenhum tipo de relacionamento futuro. É simplesmente uma oportunidade para ele demonstrar se sua transformação é autêntica. Explicarei a ele exatamente com essas palavras. Quando desliguei aquela ligação, eu sabia que estava caminhando para a conversa mais importante e difícil da minha vida. Por 18 meses, eu havia vivido sem Alexandre. Eu havia construído uma nova identidade, honrado a memória de Helena e encontrado um propósito em ajudar outras famílias afetadas pelo câncer. A questão agora era se Alexandre havia usado esses mesmos 18 meses para se tornar genuinamente o homem que sua mãe gostaria que ele fosse, ou se ele havia simplesmente aprendido a manipular melhor o sistema para conseguir esta oportunidade. Em 3 dias, eu finalmente teria a resposta. Na segunda-feira, 18 de maio de 2025, às 10 horas em ponto, cheguei ao Centro de Recuperação Renascer para a conversa que determinaria se Alexandre havia passado por uma transformação genuína ou se ele havia apenas aperfeiçoado suas habilidades manipuladoras durante 18 meses de reabilitação forçada. O diretor Evaristo me recebeu em seu escritório com a seriedade que a ocasião merecia. Nos últimos meses, havíamos desenvolvido um relacionamento profissional baseado em relatórios clínicos e avaliações objetivas. Mas esta seria a primeira vez que eu veria diretamente os resultados de seu trabalho com Alexandre. Sr. Costa, antes que a conversa comece, quero que saiba que Alexandre foi exaustivamente informado sobre as condições desta reunião. Ele entende que não tem garantias, que você não prometeu nada e que esta pode ser a única oportunidade que ele tem de se comunicar com você. Como ele reagiu a essas condições? Com total aceitação. Ele me disse que estava simplesmente grato pela oportunidade de mostrar a você que havia mudado, independentemente disso resultar em algum tipo de relacionamento futuro. Evaristo me conduziu a uma pequena sala de conferências com janelas com vista para o jardim do centro. As paredes estavam decoradas com certificados de conclusão de programa de ex-pacientes, lembretes tangíveis de que a reabilitação genuína era possível para pessoas dispostas a trabalhar por ela. Quando Alexandre entrou na sala, precisei de vários segundos para reconhecê-lo completamente. O homem que estivera à minha porta há 18 meses, desgrenhado e desesperado, fora substituído por alguém que irradiava uma calma e dignidade que eu não via nele há anos. Alexandre havia perdido peso, mas de uma forma saudável que sugeria exercícios regulares e nutrição adequada. Seu cabelo estava bem cortado. Ele usava roupas de trabalho limpas e modestas, e suas mãos mostravam os calos de alguém que estivera fazendo trabalho físico de verdade. Mas o mais impressionante era sua expressão serena, sem nenhum traço da arrogância anterior ou do desespero manipulador que ele havia demonstrado durante seu colapso. "Pai", disse ele simplesmente, sem tentar se aproximar para um abraço ou contato físico. "Obrigado por me dar esta oportunidade, Alexandre", respondi, também permanecendo formal e distante. "Você tem 2 horas para me mostrar se sua transformação é autêntica ou se você apenas aprendeu a atuar melhor." Ele sentou-se à minha frente com as mãos cruzadas sobre a mesa e por vários minutos apenas nos observamos em silêncio. Era como se estivéssemos nos avaliando após uma ausência que nos havia mudado fundamentalmente. "Pai, ao longo destes 18 meses, tive tempo para refletir profundamente sobre cada decisão terrível que tomei, cada palavra cruel que disse
E cada maneira como traí tudo o que você e a mamãe me ensinaram por 42 anos. Continue. Quero começar com algo que é mais importante do que qualquer pedido de desculpas. Quero que você saiba exatamente como usei estes 18 meses para me tornar um homem diferente. Alexandre passou a me contar em detalhes sobre sua experiência de reabilitação, mas não da maneira autocomiseração que eu esperava. Em vez disso, ele se concentrou nas habilidades específicas que desenvolvera, no trabalho que havia feito e nas maneiras concretas como havia mudado seus padrões de pensamento e comportamento. Trabalho como carpinteiro e eletricista, certificado há 8 meses. Ganhei R$ 200 por mês fazendo reparos e construções. R$ 600 vão diretamente para o Estado para pagar a multa que me impuseram. Os outros 600 eu uso para despesas básicas de vida. E onde você mora? Em um quarto compartilhado em uma residência para pessoas em reabilitação profissional. Pago R$ 300 por mês de aluguel, 200 para comida e 100 para transporte e despesas básicas. O que você faz com seu tempo livre? Frequento reuniões dos jogadores anônimos 3 vezes por semana. Leio livros sobre gestão financeira e a psicologia do vício. Nos fins de semana, sou voluntário em uma cozinha comunitária para moradores de rua. Essa descrição me impressionou porque era completamente diferente do estilo de vida que Alexandre levara durante toda a sua vida adulta. Pela primeira vez, ele estava vivendo com meios modestos, trabalhando com as mãos e contribuindo para sua comunidade de maneiras que não envolviam tirar proveito dos outros. Alexandre, por que você decidiu ser voluntário com os moradores de rua? Porque depois de passar noites dormindo em parques e estações de trem durante meu colapso, eu entendi o que significa estar completamente desamparado. Eu queria ajudar pessoas nessa situação e me lembrar constantemente para onde a autodestruição leva. E o que você aprendeu sobre si mesmo durante este processo? Alexandre respirou fundo antes de responder, como se estivesse se preparando para esta pergunta há meses. Aprendi que, por anos, vivi uma mentira completa sobre quem eu era e o que merecia. Cresci acreditando que o dinheiro da família eventualmente seria meu. Então nunca desenvolvi habilidades reais ou uma ética de trabalho genuína. Quando enfrentei uma crise financeira, minha primeira reação foi roubar em vez de trabalhar. E agora? Agora, eu entendo que cada real que ganho trabalhando vale mais do que todos os milhões que roubei, porque vem do meu próprio esforço e contribuição legítima. Pela primeira vez na minha vida, sinto orgulho de como ganho minha renda. Nas 2 horas seguintes, Alexandre demonstrou um nível de autorreflexão e mudança de comportamento que superou minhas expectativas mais otimistas. Ele não tentou minimizar seus crimes ou desculpar suas ações passadas. Em vez disso, ele mostrou uma compreensão completa de como suas decisões haviam afetado não apenas a mim, mas a memória de Helena e o próprio conceito de confiança familiar. Pai, há algo específico que eu precise te dizer sobre a mamãe? O quê? Durante a terapia, trabalhei extensivamente para entender como minhas ações profanaram sua memória. Forjar sua assinatura não foi apenas roubar de você. Foi uma violação de tudo o que ela representava. Mamãe valorizava a honestidade acima de tudo, e eu transformei sua morte em uma oportunidade para cometer o ato mais desonesto da minha vida. Suas palavras mostraram uma compreensão das dimensões morais de seus crimes que estivera ausente durante todas as nossas conversas anteriores. E o que você fez para honrar a memória dela durante sua reabilitação? Todo mês, eu dou R$ 50 do meu salário para a Fundação Helena Costa que você estabeleceu. É tudo o que posso pagar com o meu orçamento atual. Mas quero contribuir de alguma forma para preservar seu legado positivamente. Essa revelação me surpreendeu completamente.
Alexandre vinha acompanhando as atividades da fundação e havia encontrado uma maneira de contribuir sem me contatar diretamente, respeitando as condições do nosso acordo de não comunicação. Alexandre, o que você espera desta conversa? Que tipo de relacionamento você acha que poderíamos ter no futuro? Não espero nada, pai. Se depois desta conversa você decidir que prefere não ter contato comigo nunca mais, respeitarei isso completamente. Você mostrou mais paciência e justiça do que eu merecia ao me dar esta oportunidade. Mas o que você idealmente esperaria? Idealmente, eu gostaria da possibilidade de uma comunicação muito limitada com você, talvez uma vez por ano. Não para restaurar um relacionamento completo de pai e filho, porque entendo que a confiança está quebrada para sempre, mas para que você possa verificar que continuo a viver honestamente. Ao final das 2 horas, o diretor Evaristo retornou para encerrar a reunião. Alexandre se levantou, me olhou diretamente nos olhos uma última vez e disse algo que ficaria comigo por meses. Pai, independentemente do que você decidir, quero que saiba que estes 18 meses me ensinaram a ser o homem que a mamãe gostaria que eu fosse. Se nunca mais nos virmos, pelo menos morrerei sabendo que finalmente honrei sua memória com minhas ações, em vez de profaná-la. Quando saí do centro de recuperação naquela tarde, eu sabia que havia testemunhado uma transformação genuína. Alexandre havia demonstrado não apenas remorso sincero, mas também mudança de comportamento sustentável e uma contribuição positiva para a sociedade. 2 semanas depois, tomei uma decisão que Helena teria aprovado. Enviei uma carta a Alexandre, permitindo uma comunicação limitada, uma vez a cada 6 meses, sujeita à condição de que ele mantivesse sua reabilitação e trabalho honesto. Não foi um perdão completo ou a restauração do nosso relacionamento de pai e filho. Foi o reconhecimento de que as pessoas podem mudar genuinamente e que a justiça deve incluir a possibilidade de redenção para aqueles que realmente a conquistam. O dinheiro de Helena permaneceria para sempre na fundação que levava seu nome, ajudando famílias afetadas pelo câncer. Alexandre continuaria a pagar suas dívidas com o Estado pelos próximos 14 anos, e eu continuaria a viver de forma independente, honrando a memória de Helena através de ações positivas, em vez de amargura perpétua. Havíamos encontrado uma maneira de coexistir que respeitava tanto a justiça quanto a compaixão. Exatamente como Helena nos teria ensinado se estivesse viva para nos guiar através desta crise familiar que quase nos destruiu para sempre. Se você gostou desta história, deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.